Leremos o versículo 20. Livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 20. Ele diz assim: Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão lutando. Acordando do sono, ele disse: Sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele, e as tradições do Espírito de Deus se tinha se retirado dele. Pode se assentar quem ficou em pé. Meus queridos, para nós entendermos um pouco esse contexto, temos que saber quem era Sansão, quem foi Sansão, qual foi o chamado dele. E lá no livro de Juízes, no capítulo 13, no versículo 5, vai dizer o seguinte: que o anjo de Deus chega para sua mãe e fala que ela ia conceder um filho, e ele terá os seus 7 longos, por quanto sobre a cabeça dele não passaria navalha, pois ele seria consagrado a Deus como Narizeu, desde o dia do seu nascimento. E ele tinha um propósito. O propósito era iniciar o processo de libertação do povo de Deus do jugo dos filisteus. Então ele tinha que se abdicar de algumas coisas. O Narizeu, ele tinha que se abdicar de algumas coisas. Dentre umas elas, não experimentar nada da videira, não beber bebida forte, não cortar o cabelo, não tocar em cadáveres, e dentre outras coisas. E assim
assim nasceu Sansão. A sua mãe e seu pai o ensinou, o educou como Deus lhe tinha ordenado. Ele era um homem consagrado, era um homem separado, era diferente de todos os outros meninos da sua época, porque ele foi chamado por Deus para um propósito desde o seu nascimento. Mas o texto que nós lemos fala a respeito do episódio em que Sansão ele se perdeu no meio do caminho devido aos seus posicionamentos. Então hoje nós devemos falar um pouco sobre Sansão, um homem forte que brigou com a fraqueza. Por mais que Sansão era um homem forte, era um homem separado por Deus para iniciar um processo de libertar o povo de Deus dos julgos dos filisteus, mas Sansão brigou com a fraqueza. Um ponto de reflexão para nós: por mais que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, por mais que Deus esteja conosco, por mais que nós somos separados, somos consagrados, somos diferentes de todos os outros, temos que ter cuidado a não brincarmos com a fraqueza, porque se nós brincarmos com a fraqueza, pode ser o ponto de partida para a nossa queda, para o nosso prejuízo, para Deus se retirar de nós. Então, nossas atitudes diárias, dia a dia, temos que refletir: será que eu estou brincando com a fraqueza nesse meu posicionamento? Ou não? É a reflexão para nós. Sansão foi chamado para ser diferente. Desde o seu nascimento, ele foi chamado para ser nazireu, com um propósito bem definido. E qual é o propósito? Iniciar o processo de libertação do povo de Deus. Mas Sansão, ele agiu como os outros, como todos os outros. Sansão não entendeu que ele era diferente. Ele foi chamado para ser diferente de todos os outros daquela época. Mas era conveniente ele ser igual aos outros para ser bem aceito com seus amigos, aonde ele estivesse. E muitas das vezes nós, também como servos do Senhor, somos chamados para ser diferentes, ser luz, ser sal. Muitas vezes para nós sermos aceitos na sociedade ou numa roda de amigos, o que nós fazemos, nós agimos como os outros, igual aos outros. Esquecemos que nós não somos igual aos outros, nós somos diferentes, porque o Senhor nos chamou para algo diferente. Cada um de nós tem um chamado de Deus, um propósito bem definido, onde nós agimos como os outros, e eu e você não somos os outros. Nós somos servos e servas de Deus Altíssimo. Deus nos para um propósito, para ser luz para esse mundo que precisa de conhecer a luz que é Jesus Cristo. O chamado de Sansão era para ser separado, como já dissemos, com um propósito bem definido. Mas ele quis viver como todos os outros. E será que na nossa conduta, no dia a dia, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo como diferentes, como o chamado que Deus colocou, ou estamos vivendo como os outros? A reflexão para nós nesta manhã: quem tem o chamado de Deus não pode viver como os outros. Eu e você temos um chamado de Deus. Como Sansão tinha um chamado de Deus, e ele quis viver como os outros. E por ele querer viver como os outros, ele passou por experiências negativas que ele não precisaria ter passado se ele tivesse vivido como Deus chamou para viver. Então eu e você temos um chamado de Deus. Eu e você não somos como os outros. Nós somos diferentes. Então nós temos que agir como Deus nos instruiu, como Deus nos ensinou que temos que agir, com um propósito bem definido. Aonde você estiver, não importa se você vai ser aceito ou não, se você vai ser bem recebido ou não, não importa uma coisa. Viva de acordo com o que Deus determinou para você viver. Porque melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Melhor viver debaixo das regras do Senhor Deus do que debaixo das regras da religião, do sistema religioso. Muitas das vezes nós mudamos o entendimento. É melhor fazer assim, porque assim você é bem recebido, você é bem aceito, ninguém vai me encaixar como religioso. Não. Viva como Deus te chamou, como Deus colocou no seu coração para viver. Não brigue com os limites. Sansão brincou com os limites, porque ele ultrapassou os limites. Ele foi chamado: não toque no cadáver. Ele tocou.
Muitas das vezes Deus nos fala: meu filho, minha filha, não faça assim, não faça isso, viva dessa forma, viva desse jeito que nós fazemos, nós devemos ultrapassar os limites. É só hoje. Amanhã não fazer não, é só hoje. Mas cuidado, esse só hoje pode ser estar ultrapassando o limite de Deus. E Deus, por mais que te chamou, por mais que Ele te ama, por mais que Ele precise sobre você a unção dele, Ele não quer os princípios dele para te abençoar. Para você ter a bênção de Deus, ele está debaixo dos propósitos de Deus, debaixo do chamado de Deus. E Sansão, ele passou alguns limites. Porque mulher diz em mim, peço-te, em que consiste a tua grande força? E Sansão, ele sabia da onde vinha a força dele. E a Dalila perguntando, me fala onde vem, ele começa a brincar. Sansão conhecia o perigo, mas Sansão insistia em aproximar-se do abismo, da tentação. Então fuja da tentação, fuja da aparência do mal. Não brinque com Dalila, não zombe com Dalila, porque isso pode te custar a sua unção, pode te custar o seu chamado. A Dalila para a Sansão foi uma mulher bonita, atraente, mas para mim, para você, pode ser uma oferta. Só faz isso aqui hoje, você vai ter uma recompensa muito grande. Age dessa forma, se hoje ninguém está te vendo, seu pastor não está te vendo, seu filho não está te vendo, cuidado, isso pode nos custar o chamado de Deus para mim e para você. E vemos quantos homens e mulheres que tinham o chamado de Deus, que tinham para as suas vidas, mas por aceitarem as propostas, por brigarem com Dalilas, por ultrapassar limites, se perderam no meio do caminho. E que você possamos, independente das nossas vidas, das circunstâncias que estão ao nosso redor, jamais nós possamos esquecer qual foi o chamado de Deus para mim e para você. Sansão, ele não se preocupou com a ausência de Deus, porque ele não entendeu no momento da sua vida o chamado dele para Deus. E aí ele deita no colo do Dalila e ele pega no sono. E quando ele pega no sono, já tinha descoberto qual era o seu segredo, o seu enigma. E ele corta o caminho dele. Aí a Dalila, o texto fazendo, a Dalila pega a corda, os filisteus estão lutando. Só que os filisteus já tinham vindo outras vezes. Sansão tinham derrotados, mas naquele momento os israelitas tinham sido cortados. E aí ele levanta e diz assim: vou botar esse para correr de novo. Uma vez, outras vezes, vou fazer novamente, vou vencer novamente, vou te dar força. Só que Sansão não sabia que Deus já tinha se retirado dele, que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. A força de Sansão não estava no seu cabelo, como muitos de nós entendemos, mas estava quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão. Essa é a verdade. O cortar o cabelo era um voto da sua família, que fez com Deus que ele não seria passado na vaga sobre a sua cabeça. Então, quando eu quero o princípio de Deus, o propósito de Deus, o que acontece? Deus se retira de nós. Aqui bem simples na Bíblia. Porque Sansão não tinha entendido que Deus já tinha se retirado dele. Meus queridos, a ausência de Deus pode se tornar invisível por algum período de tempo. E nós não percebemos isso. Temos que ter muito cuidado, porque a chamada de Deus está conosco todo o tempo da nossa vida, 24 horas. Mas aqui nós vemos bem claro no texto que Deus pode se retirar de nós por algum período de tempo. Nós não percebemos isso. Então temos que ter cuidado. Será que verdadeiramente Deus está comigo? Porque Sansão não entendeu. Deus já tinha se retirado dele. Era para se preocupar para entender: meu Deus, isso que eu fiz aqui não está certo. Deus vai se retirar de mim, mas ele não entendeu. Porque ele ultrapassou limites, porque ele brigou com a frequência. E quando ele percebeu que ele já tinha se retirado dele, já tinha sido tarde demais. Ele não conseguiu vencer os cristãos como as outras vezes. Ele não foi vitorioso como das outras vezes. Ele não glorificou o nome de Deus como das outras vezes. Porque ele entendeu que a presença de Deus já não estava mais com ele.
E a palavra vai dizer que Jesus vai dizer sem mim nada podeis fazer. A maior tragédia de Sansão não foi perder seus cabelos, não foi ter seus cabelos cortados. A maior tragédia de Sansão foi perder a presença de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos mais em perder coisas do que perder a presença de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos, Senhor Deus, eu não posso perder a minha saúde, eu não posso perder os meus cabelos, o meu penteado, eu não posso perder a minha casa, eu não posso perder os meus bens. Às vezes a nossa preocupação é essa. E quando a nossa maior preocupação tem que ser, Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não perca a tua presença, porque bem não me leva para o céu, fazendo não me leva para o céu, saúde não me leva para o céu. O que me leva para o céu é a presença de Deus, querido. Nós estamos vivendo preocupados em mais ter bens para essa vida do que ter a presença de Deus. Esse é o grande verdade. Que possamos aprender aqui, tirar desse momento da vida de Sansão uma lição, ou seja, a lição mais importante das nossas vidas. Não se preocupe se você vai perder o seu cabelo, se vai perder a sua saúde, ou um bem, ou seja, alguma parte do seu corpo. Você tem que entender uma coisa: o que importa para você é não perder a presença de Deus, porque a Bíblia nos fala: se o teu olho passa mal, não que ele jogue fora, mas diz não, fique de fora do reino dos céus. Mas nós invertemos a ótica, nós temos tudo para essa vida, buscamos tudo para essa vida, e às vezes esquecendo que nós temos que buscar é a presença de Deus. Sansão, naquele momento, ele já não sabia mais que o Senhor já tinha se retirado dele. O mais trágico naquele momento não foi Sansão ter perdido os seus cabelos, mas foi perder a presença de Deus. Vemos quantos homens e mulheres, homens que foram chamados por Deus, mulheres que foram chamadas por Deus, e tem dado momento da caminhada, vivendo o processo para chegar no propósito, não entenderam que o Espírito de Deus já tinha se transformado, mas o Espírito melhor como isso. A palavra diz que quando Saul começa a reinar, quando Saul tinha 2 anos de reinar, pastor Saul, Deus já tinha reinado, e ele reinou mais muito mais anos. Então é possível reinar ou ser liderado uma coisa sem a presença de Deus, e não percebemos isso, porque Saul ele não percebeu isso, que Deus já tinha rejeitado. Quando Deus rejeita alguém, Deus já não estava mais vendo, Deus mais direcionado, porque Saul estava fazendo que também parecia aos seus olhos. Temos que ter cuidado, não estamos caminhando, liderando, sem a presença de Deus ser rejeitado por nós. Esse é o maior perigo, de acharmos que Deus está todo momento, não percebemos que Deus já se rejeita de nós. Mas independente da minha vida, da sua e da nossa história, Deus, Ele pode restaurar todas as nossas vidas, mas as consequências das nossas atitudes, ela vai ficar, vai vir a colheita, e a colheita foi que ali, quando Deus se retirou dele, ele foi preso, teve seus olhos furados, arrancados, não passou mais a enxergar, devido às suas atitudes. Deus restaura a nossa vida, restaura, mas aquilo nós vamos ter a consequência. Então que possamos refletir na nossa vida o que nós vamos fazer, qual é a consequência que se vai verificar lá na frente, qual é a colheita que eu vou colher, porque aquilo que plantar nós vamos colher. Por Sansão brincar com a fraqueza, ele perdeu os seus olhos, as suas vistas. Imagina uma pessoa que via tudo, não precisava de ninguém para andar, para se locomover, para se vestir, perder a sua visão. Imagina você se enxergar, você poder ler, você poder apreciar as coisas que ele pensa que está mais nela. Quantas das vezes, por atitudes impensadas, nós perdemos a visão celestial, nós perdemos a visão que um dia Deus nos deu, de contemplar a sua glória, de contemplar o seu poder, de contemplar a sua majestade. Quantas das vezes nós perdemos essa visão celestial? Mas Deus, Ele pode restaurar, como Ele quer restaurar a minha visão, a sua visão, a minha vida, a sua vida, porque Ele é Deus de restauração. Porque quando Sansão foi chamado, foi para um propósito, retirar
Deus ouviu a oração de Sansão, mas a sua consequência permaneceria. A graça de Deus não apaga as consequências do passado, mas a graça de Deus faz nova todas as coisas, transforma o presente e transforma o futuro. Que possamos aprender nesta manhã uma lição maravilhosa. Esse episódio que nós vemos aqui de Sansão serve de alerta para todos nós. Os fortes que pensam que nunca cairão, temos que ter cuidado. Unção sem atitude se torna uma arma contra nós mesmos. Nós temos a unção de Deus, mas as nossas atitudes têm que ser de acordo com a palavra, com o propósito de Deus. Que possamos nessa manhã entender isso. A força sem obediência é uma fraqueza disfarçada. Não brinque com Deus, não brinque com aquilo que Deus separou que é santo. Que possamos sair dessa manhã. A história de Sansão serve de um alerta para nós. Não devemos brincar com a fraqueza, não devemos ultrapassar os limites. Temos que entender, Deus está comigo, Deus está nisso, assim tudo que você fazer, você vai ser bem sucedido. Uma salva de palmas para você nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.